Shalom, ma shlomcha, ma shlomech. Então hoje, na unidade número 17, nós vamos falar sobre as orações nominais, que são aquelas orações que em português, em geral, tem um verbo de ligação, não é um verbo que é uma ação, como nadar, correr, é um verbo de ligação, como o verbo ser, o verbo estar. E a gente vai ver como isso funciona em hebraico e vamos ler também alguns versículos sobre a história do Yaakov e da Rachel. Então, como sempre, nós vamos iniciar a nossa aula com uma revisão do vocabulário. Então, leia essas palavras e ligue com a tradução correspondente. Então, nós temos aqui amar, serva, im, com, od, todavia ou ainda, zot, esta, e milchama, guerra. E aqui nós temos palavras com a mesma raiz. Então, ligue as palavras que têm a mesma raiz. Então, nós temos aqui Sar e Sara, Natan e Yonatan, Yeled e Yalad, e Davar com Diber. E você pode perceber também que há um significado comum entre essas palavras. São todas palavras que a gente já conhece no nosso vocabulário e elas têm uma base semântica comum. Bom, então olha só. Até hoje o que a gente sabia falar eram coisas, por exemplo, uma casa grande, Bait Gadol. Aqui nós temos um substantivo, Bait, e um adjetivo, Gadol, e nenhum deles está definido, então nós temos aqui uma casa grande. E a gente sabe que quando a gente quiser então falar a casa grande, então nós temos que colocar o artigo definido tanto no substantivo quanto no adjetivo. Abait, agadol. Agora, o que acontece quando eu quero dizer a casa é grande? Existe um problema em hebraico, que é que nós não temos o verbo ser nem o verbo estar assim no presente. Esse verbo ele não aparece, ele não é escrito, ele é subentendido. Então, como que isso vai acontecer em hebraico? Nós vamos falar Abait Gadol, ou a gente pode trocar a ordem também e falar Gadol Abait. Mas o que está acontecendo aqui? Perceba que a palavra Abait está definida, ela tem um artigo definido. E o adjetivo Gadol está indefinido. Então, o que a gente está tendo aqui é que eles não têm o mesmo grau de definição. Quando há uma diferença nesse grau de definição, um lado aqui da sentença está definido e o outro lado está indefinido. Então, isso quer dizer que em português a gente vai colocar um verbo, em geral o verbo ser ou estar, porque dá a entender em hebraico, ele fica subentendido esse verbo ser ou estar. Então, a bait gadol, a casa é grande. Vamos fazer um exercício. Olhem só aqui o exemplo. Nós temos a mar'e e a fé. Mar'e, uma palavra nova no nosso vocabulário, é uma vista. Então, quando a gente abre a janela e tem uma vista bonita, a gente fala isso, a mar'e e a fé. A vista é bonita, ok? Vista aqui no sentido de paisagem. Essas outras duas frases que tem aqui embaixo, como nós vamos traduzir? Então, nós temos aqui Aisha Hachama. Perceba, Aisha está definido, Hachama indefinido. Então, isso quer dizer que nós vamos ter que colocar um verbo aqui em português. A mulher é sábia. É a mesma coisa aqui embaixo. A Torá, ner. A Torá está definido, ner está indefinido. Então, a Torá é lâmpada. Aqui no sentido figurado, de dizer que a Torá, a Bíblia, é luz. E, bom, outra coisa que pode acontecer é que, por exemplo, nós tínhamos as cadeias construtas. Então, a gente sabia falar a casa grande do homem. Beit Aish Agadol. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? Beit Aish é o substantivo composto e
Gadol é o adjetivo. Então, os dois, a gente sabe que quando um construto, só a segunda palavra tem o artigo definido, então todo o construto fica definido. Então, tudo isso aqui está definido, Beit Aish, a casa do homem. E aí a gente tem o adjetivo, que também está definido, Agadol. Então, a casa grande do homem. Aqui o adjetivo está se referindo à casa. Agora, e se eu quiser falar, a casa do homem é grande. Então, nós vamos precisar dessa diferença no grau de definição. Um lado vai ter que estar definido e o outro indefinido. Como que a gente vai fazer isso? Beit Aish Gadol. Então, percebam aqui, Beit Aish, tudo isso aqui é o meu substantivo, está definido. Gadol, indefinido. Quando há uma diferença no grau de definição, isso quer dizer que nós vamos subentender um verbo. Então, vamos fazer aqui mais um exercício. Então, nesse exercício, eu quero que você leia todas essas sentenças e veja quais delas são sentenças nominais, ou seja, sim, tem um verbo subentendido, um lado está definido, o outro está indefinido, e circule essas frases. Vamos olhar aqui. Nós temos primeiro, Mikne Avraham Tov. Então, nós temos Mikne, uma palavra nova no nosso vocabulário, quer dizer gado. Então, Mikne Avraham, tudo isso aqui é um construto, o nosso substantivo. Se Avraham é um nome próprio, a gente já sabe que todo construto aqui está definido. Então, Mikne Avraham, o gado do Avraham. E Tov, bom, está indefinido. Então, a gente tem aqui uma diferença no grau de definição. Se tem essa diferença, então aqui sim nós vamos subentender um verbo. O gado do Avraham é bom. E a segunda frase que tem aqui, nós temos Bat Melech Yafá. Olha só, essa às vezes os alunos se confundem um pouco, mas é bem simples. Bat Melech, aqui é o meu substantivo. Uma filha de um rei. Não tem nada aqui que está definindo essa palavra Melech. Bat Melech, uma filha de um rei. Yafá, bonita. Só que fica estranho a gente falar em português uma filha de um rei bonita. Então a gente fala uma filha bonita de um rei. Mas não, a gente não subentende aqui um verbo, não está faltando um verbo, não é uma sentença nominal. E a terceira frase que nós temos aqui. Akeshet ot berit. Então, nós temos aqui Akeshet, o arco-íris ou o arco, ot berit, sinal de pacto. Então, nós temos aqui sim, Akeshet está definido, ot berit está indefinido. Então, nós temos essa diferença no grau de definição. Se tem essa diferença no grau de definição, um lado está definido, Akeshet, o outro lado está indefinido, ot berit, então a gente subentende um verbo. O arco é um sinal do pacto. Aqui, a última, nós temos Chomat Air Agedolá. A mesma coisa, Chomat Air é o meu substantivo aqui, Chomá, muralha, Chomat no construto, a gente sabe que esse at aqui no final é o construto. Então, Chomat Air, a muralha da cidade. A gente tem um substantivo definido no segundo substantivo, um artigo definido no segundo substantivo. Então, tudo isso aqui está definido. Chomat Air. E depois a gente tem Agedolá, grande, que também está definido. Também tem um artigo definido. Então, um lado está definido, o outro lado também está definido. A gente não subentende um verbo porque não tem essa diferença no grau de definição. Então, aqui, Chomat Air Agedolá, a muralha grande da cidade, sem verbo. Bom, então até agora nós vimos um substantivo simples com um artigo definido ou um construto também definido, com artigo definido.
Agora, outra coisa que pode ser definida é quando a gente fala minha casa grande. Então, quando a gente fala minha casa já é definido. Então, sempre que nós tivermos aqui um sufixo pronominal, beiti, então essa palavra é definida. Então, beiti agadol. A gente não precisa colocar o artigo definido na frente da palavra beiti, porque essa palavra já é uma palavra definida. Então, beiti gadol, ambos os lados estão definidos. Então, simplesmente minha casa grande. Agora, se eu quiser dizer minha casa é grande, eu preciso dessa diferença no grau de definição. Então, um lado vai ficar definido, beiti, e o outro lado indefinido, gadol. Então, aqui sim, minha casa é grande. Vamos fazer aqui um exercício. Nós temos 3 frases aqui. A primeira delas começa com uma palavra nova no nosso vocabulário, eder, rebanho. Então, traduza essas frases aqui. A primeira frase que nós temos, edro katon. Então, eder, rebanho, edro, rebanho dele. Katon, pequeno. Então, edro aqui está definido. Katon, indefinido. Se há uma diferença no grau de definição, nós temos que colocar um verbo em português. Portanto, o rebanho dele é pequeno. E aqui a próxima frase nós temos Yalda arashá. Olhem só, Yalda, nós temos aqui esse sufixo pronominal. O menino dela, não é aqui menina. Preste atenção no mapik, contando pra gente que esse a aqui no final é um sufixo pronominal. Então, o menino dela ou o filho dela. Arashá, malvado. Mas a palavra aqui, rashá, tem um artigo definido. Então, um lado está definido por causa do sufixo pronominal, o outro lado também está definido por causa do artigo definido. Então, a gente não subentende um verbo aqui que não tem essa diferença. Então, aqui simplesmente o filho dela malvado ou o filho malvado dela. E a última que nós temos, Malkam Tzadik. Então, Malkam, nós temos o sufixo pronominal aqui, am, deles, Melech, rei, então o rei deles, está aqui por causa do sufixo nominal, é definido, e Tzadik, justo, e nada está definindo Tzadik. Então, nós temos um lado definido, outro lado indefinido. Isso tem essa diferença no grau de definição. Isso quer dizer que nós precisamos colocar um verbo. Então, aqui, o rei deles é justo. Outra coisa que a gente já sabe que sempre é definido em hebraico são os nomes próprios. Então, quando a gente fala, por exemplo, o rei David, nós dizemos David Amelech. David é um nome próprio, está definido, e Amelech também tem o artigo definido, então está definido. É o mesmo caso lá que a gente viu primeiro de Abait Agadol. Os dois lados estão definidos. O rei David. Agora, e se eu quiser dizer David é um rei? Então, eu preciso dessa diferença no grau de definição. Então, o que eu vou falar é David Melech. David é um nome próprio, está definido. Melech é um substantivo comum, não está definido. Então, nós temos um lado definido, outro lado indefinido. Quando há essa diferença no grau de definição, isso quer dizer que nós temos um verbo em português. Então, vamos fazer aqui um exercício. Nós temos várias sentenças aqui. Marque quais são as sentenças que são sentenças nominais que em português sim tem um verbo e que em hebraico esse verbo está subentendido por causa da diferença do grau de definição. Então, primeiro nós temos aqui Israel Goi Gadol. Israel, é um nome próprio, então definido.
E depois nós temos Goi Gadol, povo grande, e não tem nada aqui definindo nem povo nem grande. Então nós temos um lado definido, outro lado indefinido. Essa daqui é uma sentença. Israel é um povo grande, ou Israel é um grande povo. A segunda sentença que nós temos aqui é Moshe Anavi. Moshe é um nome próprio, nome de Moisés. Navi, profeta. E tem um artigo definido aqui. Moshe Anavi, portanto, Moisés, o profeta. Os dois lados estão definidos. A gente não tem verbo nenhum, não é uma sentença. Terceira frase que nós temos aqui é Amelech Shlomo. Amelech, então está definido aqui, nós temos um artigo definido, Amelech. E Shlomo é o nome do rei Salomão, também está definido. Então, a gente tem um lado definido, o outro lado também definido, não tem diferença no grau de definição, então a gente não precisa subentender um verbo, não é uma sentença nominal. E a última frase nós temos Lea Em. Lea é um nome, o nome da Lea é uma das esposas do Yaakov, e a segunda palavra Em, mãe. Então Lea, um nome próprio, está definido, Em, mãe, está indefinido. Então, Lea é mãe ou Lea é uma mãe, como a gente quiser traduzir. E aqui sim a gente vai ter que colocar um verbo, é uma sentença nominal. Bom, então vamos ver como que os pronomes funcionam. Olhem só, se eu quero dizer eu sou um rei, então eu digo Ani Melech. Os pronomes sempre são definidos, porque eu só pode ser eu, na verdade, não tem outro, é bem específico, bem definido, bem determinado. Então, Ani Melech, nós temos aqui um lado mais definido do que o outro. Há essa diferença no grau de definição. Ani, um pronome mais definido do que Melech, que é simplesmente um substantivo. Então, eu sou um rei. Ani Melech. Vamos fazer aqui alguns exercícios com os pronomes. Então, leia essas frases e traduza. Então, a primeira frase que nós temos aqui, Em Neviim. Em, eles. Neviim é o plural de Navi. Navi, profeta. Neviim, profetas. Então, Hem Neviim, eles são profetas. Aqui a gente tem Em, um pronome pessoal definido, Neviim, indefinido, por isso o verbo. E a segunda sentença, Cohen Atá. Cohen, sacerdote, e Atá, tu, masculino, tu ou você masculino. Então, Cohen Atá, você é um sacerdote. Quando eu estou falando com um homem, você masculino. E a última sentença, o malach. O, ele, um pronome pessoal definido, portanto, e malach, mensageiro ou anjo. Então, ele é um mensageiro, porque malach aqui está indefinido, não tem nada definindo essa palavra. O malach, ele é um mensageiro. Agora, olhem só o que vai acontecer aqui. Se eu quero dizer eu sou o rei, eu digo Ani Amelech. O que você acha que está acontecendo aqui? Aqui o que está acontecendo é que a gente tem que se lembrar que não é simplesmente uma questão de um lado ser definido e o outro lado ser indefinido. O que a gente precisa em hebraico é que haja um grau maior, uma diferença no grau de definição. Então, o que acontece é que os pronomes pessoais, eles estão num grau superior de definição do que o artigo definido. Então, Ani é mais definido do que um substantivo simplesmente com um artigo definido. Então, Ani Amelech, eu sou o rei. A gente pode pensar, então, nos pronomes como mais definidos. A gente está percebendo agora que nós temos 3 níveis de definição em hebraico: o nível indefinido, o nível definido e o nível mais definido, que seria então onde os pronomes pessoais se encaixam.
Ani amelech, eu sou o rei. Fica aqui definido e aqui mais definido, ok? Vamos fazer um exercício? Então, olhem só. Aqui nós temos numa coluna pronomes pessoais e na outra coluna algumas palavras. Então, forme frases aqui. Então, vamos lá. O exemplo que nós temos é o ben Rachel. Rachel é um substantivo novo no nosso vocabulário. É o nome da Raquel. Então, o ben Rachel. Ele é o filho da Rachel. Perceba que ben Rachel também está definido. Esse é um construto definido porque ele tem a segunda palavra dele é um nome próprio. Então, a gente sabe que todo o construto aqui está definido. Só que o é um pronome, tá? Mais definido. Então, ele é o filho da Rachel. A gente tem essa diferença no grau de definição. Aqui com Anochi, a gente pode dizer Anochi Shaul. Anochi Shaul. Eu sou o Shaul. Anochi é um pronome, Shaul é um nome próprio, é definido, mas o pronome é mais definido. Então, Anochi Shaul, eu sou Shaul. Atem Anashim, eu posso dizer Atem Anashim, vocês são os homens. Atem Anashim. Atem, pronome pessoal, mais definido. Anashim, um substantivo com artigo definido. Definido ainda mais, o pronome pessoal é mais definido. Então, se tem essa diferença no grau de definição, a gente subentende o verbo. Vocês são os homens. E por último, nós podemos dizer aqui, I bat aish. I bat aish. Ela é a filha do homem. Tá aqui de novo. Bat aish é um construto. Ele é definido porque a segunda palavra tem um artigo definido, aish. Isso faz com que todo o construto fique definido. Bat aish, a filha do homem. Mas o i, o pronome ela, é mais definido. Se tem essa diferença no grau de definição, nós vamos ter um verbo. He bat aish. Ela é a filha do homem. E olha só que interessante. Se eu quero dizer este é um rei, nós dizemos ze melech. E se eu quero dizer este é o rei, ze a melech. Então, o que está acontecendo aqui? A gente percebe que tanto os pronomes pessoais quanto os pronomes demonstrativos fazem parte dessa categoria de mais definido. Então, ze amelech, este é o rei. Ze está mais definido do que o substantivo com o artigo definido. Então, olha só, é isso que a gente vê aqui nessa tabela. Nós temos aqui 3 graus de definição. Se você quiser, você pode pensar numa pirâmide também. No topo dessa pirâmide, nós temos essa categoria mais definido, que seriam aqui os pronomes e os demonstrativos. No meio da pirâmide, nós temos as palavras definidas. São as palavras que têm artigo definido, os sufixos pronominais e os nomes próprios. E na base da pirâmide, nós temos as palavras indefinidas, que são os substantivos ou adjetivos indefinidos. Então, para a gente ter uma sentença nominal, o que a gente precisa é que uma parte da sentença esteja em uma coluna ou em um nível da pirâmide e que a outra parte da sentença esteja em outra coluna ou em outro nível da pirâmide. E aí o que acontece é essa diferença no grau de definição, e aí a gente vai subentender um verbo em hebraico. Em português a gente sim usa os verbos de ligação. Bom, então vamos fazer aqui um exercício. Nós temos algumas sentenças e nós vamos ter que traduzir essas sentenças. Temos aqui uma palavra nova, et, tempo ou estação, um tempo determinado. Então, tente traduzir essas sentenças aqui. Então, nós temos primeiro, Zot
et הערב. Então, zot, esta, et הערב, é um construto definido. Et, tempo, na verdade é uma palavra feminina em hebraico. E הערב está definido, tem um artigo definido que faz com que todo o construto fique definido. Então, o tempo da noite. Então, este é o tempo da noite. Em hebraico a gente falou zot, porque a palavra et é uma palavra feminina. Na segunda sentença nós temos ze eihal Hashem. Ze, este, eihal Hashem, o templo do Eterno. Também está definido, porque nós temos aqui um nome próprio, o nome de Deus. E ze apesar então que esse construto é definido, o demonstrativo é mais definido. Então, este é o templo do Eterno. E a última sentença que nós temos aqui, ele devarim temeim. Olha só, nós tínhamos zot, esta, ze, este, e agora ele, estes. Devarim, plural de davar. Davar, palavra ou coisa. Temeim, impuras. Também o plural de tamé. Então, estas são coisas impuras. Sem artigo definido, porque aqui tanto devarim quanto temim não estão definidos. Para falar estas são as coisas impuras, nós teríamos que ter aqui um artigo definido. Ele adevarim a temeim. Aqui nós temos outro exercício. Esse exercício aqui é mais interessante. A gente vai ver uma frase em português e vai ter que escrever ela em hebraico. Então, nós temos uma palavra nova aqui, Hodesh, que é mês. Então, este é o mês. Ze a Hodesh. Então, apesar de que o mês, a Hodesh, está definido, o demonstrativo é mais definido. Ze a Hodesh. Aqui, como nós vamos escrever a montanha é sagrada e eu sou um servo. Então, nós temos a montanha é sagrada, a montanha, Ahar, Kadosh é sagrada. Lembre-se que Har em hebraico é uma palavra masculina, por isso aqui o Kadosh também masculino. Ahar, Kadosh. Para dizer eu sou um servo, nós vamos dizer eu, ani ou anohi, tanto faz, eved. Então, como em português nós tínhamos aqui indefinido, um servo, a gente não vai colocar em hebraico o artigo definido. Ani eved, eu sou um servo. Vamos ver alguns versículos agora sobre a história do Yaakov e da Rachel que se encontram num poço. Então, leia esse versículo. Então, nós temos aqui Vayar ve'ine be'er basade ve'ine sham shlosha adrei tzom rovtzim alea. Então, Vayar e viu, ve'ine e eis que, be'er, basade. Ele viu um poço, que seria basade. No campo, isso mesmo. Percebam que aqui a preposição be, ela está definida. Vocês se lembram que a gente faz uma mistura, a gente nunca tem o be mais a, ele fica ba. Então, basade, no campo. Ve'ine, e eis que, sham, ali, shlosha, 3, edrei tson. Eder, a gente sabe que é rebanho, então rebanhos de tson, de ovelhas. Rovtzim, deitadas, alea, junto dele. Aqui é bem interessante, a gente vê o final da jornada do Yaakov, quando ele está indo para a casa do tio dele, do Lavan, e na verdade há várias histórias na Bíblia que se passam perto de algum poço. E na verdade, se a gente olhar em Provérbios,
capítulo 5, versículo 18, a gente vai ver que um poço, ele é comparado com uma esposa. Então, talvez aqui a gente consiga ver essa nuance também do hebraico. Bom, então vamos continuar aqui lendo esse versículo. Então, leia esse versículo e complete a lacuna. Bom, aqui a gente tem a continuação do versículo e, como a gente já viu, várias histórias na Bíblia se passam assim perto de um poço, né? A gente vê que o servo do Avraham encontra a Rivka em Gênesis Bereshit 24, perto de um poço. O Moshe também encontra as filhas do Itró, perto de um poço no livro do Êxodo. Aqui nós temos Ki min abe'er ai, yashku a adarim, ve a even gedolah al pi abe'er. Então, olhem só, que, por quê? Min abe'er ai. Olhem só. Primeira coisa que a gente nota aqui é esse uso de i que aparece na Torá com um vav. A gente já comentou sobre isso quando a gente falou dos pronomes. A outra coisa interessante é que às vezes ele ou ela, em hebraico, pode ser usado para esse ou essa. Então, aqui nós temos um artigo definido antes do i, por causa disso. Ele está se referindo aqui à palavra be'er. Então, min, do, abe'er, ai, daquele poço. Então, por que daquele poço? Ok? Então, esse aí aqui tem o sentido de aquele. Então, min, de, abe'er, o poço, aquele. Mas a gente não fala isso em português, portanto, daquele poço. Yashku, lhes davam de beber, a adarim, éder, rebanho, a adarim, aos rebanhos. Ve a even gedolah. Então, olha aqui, nós temos a even, definido, e gedolah, indefinido. Então, a pedra era grande. A gente vai ter que subentender um verbo aqui. A pedra era grande, al pi abe'er, sobre a boca do poço. Em português, aqui na nossa tradução, a gente mudou um pouco a ordem das palavras para ficar um pouco mais fácil de entender. Aqui esse versículo de Bereshit, Gênesis, capítulo 29, versículo 7. Nós temos Vayomer, hen od ayon gadol, lo et easef amikne, ashku atzon ulechu reu. Olha só, Vayomer, e disse, e ele disse, aqui nós temos o verbo amar, alef mem reish, hen, eis, od, que ainda, ayon gadol. Aqui é uma forma, uma expressão em hebraico para dizer que o dia é grande, né? O sol está alto ainda, que ainda tem muito sol, muito dia pela frente. Então, ayon gadol, o dia é grande. Loet, não é tempo. E asef, de juntar, de recolher. Amikne, o gado, rebanho. Ashku, dai de beber. Atzon, o que seria esse atzon? Isso mesmo, as ovelhas. O lecho e ide reu, apacentá-las. E nós temos outro versículo, quando Lavan então encontra o Yaakov. Bereshit, capítulo 29, versículo 14. Vayomerlo Lavan, atzmi u besari. Ata, vayeshev imo chodesh yamim. Olhem só, Vayomer, e disse, quem foi que disse? Né? Lo, para ele, e lhe disse, quem foi que disse? O Lavan, o Labão. É interessante aqui que o nome dele, Lavan, em hebraico, quer dizer branco. Então dá uma ideia de que ele é uma pessoa talvez correta, uma pessoa justa. Você acha que é uma ironia do texto bíblico que ele tem esse nome, ou realmente essas eram qualidades do Lavan?
certamente. Atzmi u bessari. Então, atzmi é meu osso, o bessari, minha carne. Percebam aqui uma coisa interessante. A gente tem, ao invés de V, a gente apareceu aqui um U. Quando que esse U aparece no lugar do V? Ele aparece quando a palavra que a gente está juntando a preposição, se ela começar com um shva, como ela começa aqui, porque a gente não pode ter dois shvaim seguidos no início da palavra, então ela vira um U, mas ela também vai aparecer antes das letras que nós chamamos de bilabiais, ou seja, o bet, o mem e o pei. Então, um U aqui, esse U, essa conjunção E, vai aparecer no lugar do V, vai ter essa troca, antes de um shva, de um bet, de um mem e de um pei. Então, o vessari e minha carne, atá, és tu. Vayeshev, e ele habitou, e ele ficou com ele, e mo, com ele, olhem só, a preposição im, que nós vimos na unidade passada, com o sufixo nominal, imo, com ele. Hodesh Yamim. Hodesh Yamim é uma expressão em hebraico que quer dizer um mês inteiro. Hodesh, mês, Yamim, dias. Então, Hodesh Yamim, o mês inteiro. Bom, então depois que o Yaakov ajuda a Rachel a dar água para o rebanho, né? Ele ajudou ela a tirar aquela pedra grande que protegia o poço de ser contaminado. Então a gente vê que ele ficou né, na casa do Lavan, e o Lavan pergunta o que ele quer, qual é o salário dele, e a Bíblia nos conta sobre as filhas do Lavan. Então o que a Bíblia nos fala sobre as duas filhas do Lavan? Ve'einei Leá rakot, ve'Rachel aita yefat toar vifat maré. Então, olhem só, ve'einei Leá rakot. Então, einei Leá é um construto, a gente percebe isso até pelo einei. A gente sabe que einaim são olhos, aqui no construto. Einei Leá, os olhos da Leá, é um construto definido, porque aqui nós temos um nome próprio. Rakot eram ternos, então a gente colocou aqui um verbo, porque há essa diferença no grau de definição, né? O construto definido e o rakot, que é simplesmente um adjetivo. Verachel e Arachel, Aitá era, Yefat Toar, ela era bela de forma, Vifat, e bela maré, de semblante. E aqui, olhem só, quando ele já está casado com as irmãs, vamos ler esse versículo. Vaiar Adonai ki senua leá. Va yeftach et rachma verachel akara. Então, olhem só. Vaiar e viu Hashem, o Eterno, que senua leá. Então, que a Lea era desprezada. Por que a gente tem aqui o verbo? Que a gente tem esse adjetivo aqui, senua, do verbo sané, do verbo ele odiou, né? Então ela era desprezada. E Lea é um nome próprio, então ele está definido, tem aquela diferença no grau de definição. Vaiftar, e ele abriu et rachma, ele abriu o útero dela, ou seja, ela teve um filho. Verachel akara, e a Rachel era estéril. Então aqui de novo, akara, estéril, como Rachel é um nome próprio, tem essa diferença. Isso quer dizer que em hebraico, em português, nós vamos colocar um verbo. Aqui esse último versículo, o que aconteceu sobre o nome que a Lea então dá para o filho dela? Vata'ar od vateled ben vatomer ki shama Adonai
כי שנואה אנוכי. ויתן לי גם את זה. ותקרא שמו שמעון. Olha só. Vata'ar, e ela concebeu. Od, outra vez. Vateled, e ela deu à luz. Ben, a um filho. Vatomer, e ela disse. Então, olhem só aqui o verbo Aleph Mem Reish, o verbo amar. Ela disse. Que chamar, porque ouviu. Quem foi que ouviu? Hashem, o Eterno. O que ele ouviu? Que senua anuhi. Aqui a gente também tem uma sentença nominal. Que eu era desprezada. Anuhi. Então, a gente tem aqui senua, um adjetivo, e anuhi, um pronome. Então, tem essa diferença no grau de definição. Vaiten-li, e ele me deu gam et ze, também este. Vatikra, e ela chamou, olhem só aqui o verbo kará, kuf, reish, aleph. Shemó, o que seria aqui shemó? Shem, nome, Shemó, o nome dele. Shimon, de Shimon, então. E a gente percebe que, percebam aqui de onde vem o nome do Shimon, de exatamente essa explicação que ela deu. Em português não faz muito sentido quando a gente traduz. Fica uma coisa assim, o que tem a ver esse nome Shimon com Deus ter ouvido que ela era desprezada? Então, olha só aqui no final da primeira linha, o verbo chamar. Shim, mem, ain. Preste atenção no nome do Shimon. Shim, mem, ain. Então, tem a mesma raiz. Todos os patriarcas, quando eles dão nomes assim, eles dão explicações. Em português não faz muito sentido, a gente perde isso na tradução. Mas em hebraico faz todo o sentido do mundo ela dizer que Deus escutou chamar, e por isso ela chamou o filho dela de Shimon. Então vamos fazer uma revisão do vocabulário que a gente viu na unidade 17. Nós temos Hodesh, quer dizer mês. É interessante que o Hodesh na Bíblia, o mês, começa com a lua nova, e novo quer dizer Hadash. A gente vê que Deus dá essa ordem para o Moshe, para o Moisés, falando, né, que comecem a contar os meses a partir da lua nova. Então, tem essa semelhança entre Hodesh e Hadash. Então, aqui, Hodesh, mês. Mikne, gado. Mikne. Mar'e, vista ou aparência. Mar'e. Eder, rebanho. Eder. Et, tempo ou estação. Et. E no plural, itim ou itot. Ok? Apesar que et é um substantivo feminino, mas no plural, itim ou itot. As duas formas são aceitáveis. Rechem, útero. Rechem. Rachamim, misericórdia. Rachamim. Shalosh, 3. Shalosh, que é um número feminino, para substantivos femininos em hebraico. Shalosh. E para substantivos masculinos, nós vamos falar Shlosha. Lea, então é o nome da Leia. Lea. Rachel, o nome da Raquel. Rachel. Shimon, o nome do Simão. Shimon. En, eis, é uma forma de chamar a atenção para o que vai vir a seguir. Então, olha aqui, en. Ach, certamente. Ach. Riham. Riham vem de Rahamim. Então, ele foi misericordioso, é o verbo. Riham. E Sané, ele odiou. Sané. O que foi que nós vimos nessa unidade que é importante a gente saber para continuar estudando, para continuar seguindo na unidade 18, que é uma continuação
desse tema das orações nominais. Que para a gente ter uma oração nominal é preciso que haja uma diferença no grau de definição, ou entre dois substantivos que estão na forma absoluta. Isso é bem óbvio que se um deles está na forma construto, então a gente vai ter um construto, e aí a gente sabe que a gente pode ter uma cadeia definida, enfim, os dois precisam estar na forma absoluta, ou um substantivo e um adjetivo. E que isso faz com que possa haver, então, uma sentença nominal, ou seja, com os verbos em geral ser ou estar, mais verbos de ligação. Então, quais são esses 3 níveis de definição que a gente viu em hebraico? Nós temos, na base da pirâmide, se a gente for imaginar aqui uma pirâmide, na base dela, substantivos e adjetivos indefinidos, como por exemplo, bait, substantivos e adjetivos definidos, e aí, o que são esses substantivos definidos? Ou que eles tenham artigo definido, como abait, ou nome próprio, como David, nome próprio em hebraico sempre é definido, ou que tenha um sufixo pronominal, como a gente tinha beiti, minha casa. Existe um terceiro nível, que é o nível mais definido, que ele é o nível dos pronomes pessoais, como ani, e dos demonstrativos, como ze, zot e ele. Então, como dever de casa, faça uma revisão desse material das sentenças nominais, estude o novo vocabulário. Você viu que agora a gente já está fazendo muitas traduções nos exercícios, é preciso que você domine o vocabulário e faça os exercícios da unidade 17. Até a próxima aula. Na unidade 18 a gente vai continuar falando das sentenças nominais. E sempre que um mês novo se inicia no calendário judaico, nós desejamos uns aos outros Chodesh Tov. Então, eu não sei se é o início do mês, mas Chodesh Tov para você, um bom mês.